Nasci e fui criada na Califórnia em uma casa que, para qualquer pessoa que olhasse de fora, parecia absolutamente normal. Uma típica família americana, aparentemente igual a todas as outras da vizinhança. Meu pai era visto como um homem respeitável, alguém profundamente envolvido na indústria aeroespacial, trabalhando em projetos tão complexos e secretos que poucos sequer conseguiriam compreender do que se tratava. Minha mãe também tinha uma boa posição, pois trabalhava como assistente para um médico local. Aos olhos dos vizinhos mais próximos, não passávamos de mais uma família americana vivendo aquilo que se chama de o sonho americano, com empregos estáveis e uma casa tranquila. Contudo, ninguém jamais poderia imaginar o que realmente ocorria depois que aquelas portas se fechavam. O que ficava oculto atrás das paredes do nosso lar era um verdadeiro pesadelo, tão profundo e terrível que, mesmo se alguém desconfiasse, provavelmente jamais acreditaria na verdade. Meu nome é Nidan e esta é a minha história. Meu pai não era só um homem com uma vida aparentemente exemplar. Ele era, na realidade, um sumo sacerdote satânico. Foi através dele que o diabo me roubou tudo, antes mesmo que eu tivesse consciência de quem eu era. Desde muito pequena, fui alvo do abuso mais cruel por parte do meu próprio pai. Ele me violentava de todas as formas possíveis. Não só sofri abusos sexuais, mas também fui submetida a violências psicológicas e torturas indescritíveis. O horror ao qual fui exposta, desde a mais tenra idade, é algo para o qual palavras parecem sempre ser insuficientes. Desde nova, fui inserida em um universo de trevas. Na verdade, para meu pai, eu não era nada mais do que um instrumento, uma ferramenta viva para seus rituais satânicos. Eu era sistematicamente levada para aquele lugar sombrio, não apenas como um espectador, mas como parte integrante de tudo o que acontecia. Nesses rituais obscuros, o ambiente era dominado por um ar denso e sufocante. O cheiro do incenso misturado ao de sangue era tão forte que impregnava cada canto do lugar. As vozes dos presentes murmuravam orações macabras que gelavam até os ossos. Meu corpo era tratado como um simples objeto, um meio para os fins mais perversos. Fui obrigada a participar de atos e presenciar acontecimentos que nenhuma criança em nenhuma circunstância deveria sequer conhecer, muito menos vivenciar. Porém, o pior de tudo foi quando me transformaram num recipiente. Fui forçada a engravidar, a gerar vidas que jamais tiveram a oportunidade de viver. Bebês inocentes, que nunca puderam sequer respirar ou sentir um abraço, foram sacrificados ao diabo, arrancados de mim antes mesmo de abrirem os olhos pela primeira vez. Tudo isso aconteceu enquanto eu não passava de uma menina, uma criança que deveria estar brincando de boneca no quintal, correndo sob o sol, sonhando com o futuro e vivendo a alegria da infância. Porém, minha infância foi sacrificada, enterrada, na verdade, em um altar de escuridão. Tudo aquilo que Deus idealizou para ser puro, belo, cheio de luz, foi tomado e pervertido da forma mais distorcida possível. O inimigo age sem piedade, sem conhecer fronteiras ou limites. Ele destrói com crueldade tudo o que pode alcançar. E, quando encontra uma brecha, ele não leva só uma pessoa, mas arrasta todos que estão por perto. Toda a minha família foi presa nesse cárcere invisível. Minha mãe fingia não enxergar o que se passava. Meus irmãos seguiam ordens cegamente, sem jamais questionar nada.
O silêncio absoluto era a única regra constante naquele lar sombrio. Conforme os anos passaram, aquela escuridão foi, pouco a pouco, se tornando parte de mim. Chegou um ponto em que eu já não tinha clareza onde terminava o que haviam feito comigo e começava o que eu verdadeiramente era. O medo, a culpa e a vergonha eram pesares constantes, esmagando meu peito, fazendo com que eu gastasse noites me perguntando por que sequer existia. Será que Deus me via? Será que Ele sabia que eu estava ali, tão sufocada naquele inferno particular? Se Ele sabia, por que não vinha me salvar? O diabo implacável sussurrava essas dúvidas e inquietações em minha mente a todo instante, até o ponto em que comecei realmente a acreditar nessas mentiras. Talvez você, que está lendo, já tenha experimentado essa sensação. Talvez já tenha acreditado, ainda que por um momento, nessa mentira terrível de que Deus não te vê, de que você é apenas um erro, de que seu passado é tão condenável que não resta possibilidade de redenção. Deixe então que eu te diga uma coisa muito importante. Isso é uma armadilha, talvez uma das maiores mentiras forjadas pelo inferno. Porque foi o próprio Jesus quem afirmou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. No entanto, naquela época, eu desconhecia essas verdades. Tudo o que eu sabia é que desejava desesperadamente fugir, escapar das correntes, das vozes, daquele peso opressivo. Mas como fugir quando as correntes são tão apertadas e sufocantes ao redor do seu ser? Como escapar de um passado que se recusa a soltar sua mão? Eu não tinha as respostas. Tudo o que sabia era que precisava desesperadamente encontrar uma saída. Foi então, no meio daquele pesadelo, que algo completamente inesperado aconteceu. Um vizinho idoso, que sempre havia me tratado com gentileza e carinho no olhar, um dia me convidou para um evento infantil em uma pequena igreja local. Era uma festinha simples, repleta de crianças felizes, rindo, brincando e cantando músicas que eu jamais ouvira antes. Meus pais permitiram que eu fosse, sem imaginar que, naquele lugar modesto e sem qualquer luxo, eu ouviria falar sobre Jesus pela muito primeira vez em toda a minha vida. Curiosamente, meu pai nunca teve qualquer receio de que eu frequentasse igrejas ou tivesse contato com pessoas que falassem de Deus. É que ele acreditava tão profundamente no seu Deus satânico, estava tão certo de seu suposto poder supremo, que achava impossível que qualquer bênção cristã pudesse me alcançar, pois para ele eu já estava completamente consagrada àquele universo de trevas. Mas, graças ao poder de Deus, ele estava redondamente enganado. A atmosfera na igreja era completamente diferente de tudo aquilo que eu conhecia até então. Ali não havia sombras, não havia medo, apenas vozes alegres e uma atmosfera de amor genuíno, tão incompreensível para mim naquele momento. Sentada no chão, tentando não chamar atenção, vi quando uma mulher se aproximou, se ajoelhou ao meu lado e dirigiu-se a mim com um sorriso sincero, marcado por um olhar que parecia penetrar além de minha aparência, como se visse minha essência e carregasse compaixão pela minha história sem conhecê-la. Ela começou a compartilhar comigo a mensagem do Evangelho. Falou sobre um Deus que me amava, sobre um Salvador que deu sua vida por mim, sobre um Jesus que enxergava cada lágrima e jamais se afastava das dores humanas. Eu era apenas uma criança,
Mas quando aquela mulher revelou quem era Jesus, algo lá dentro de mim instantaneamente soube. Aquilo era verdade. Era uma convicção que não se explicava por palavras, mas apenas sentia. Foi como se pela primeira vez uma vela tivesse sido acesa em um quarto escuro. Bastou uma pequena chama para dissipar um pouco das trevas. As lágrimas encheram meus olhos, mas não quis chorar na frente das outras crianças. Então apenas fechei os olhos e, do jeito tímido e assustado que uma criança consegue orar, pedi: Jesus, entra no meu coração. Eu não compreendia plenamente o significado daquele pedido, mas sabia que precisava da presença dele. Precisava da luz dele ali e naquele instante. Algo mudou dentro de mim. Não externamente, pois ao voltar para casa, tudo permanecia igual. Meu pai continuava sendo quem era, os rituais não cessaram, e o medo ainda me rodeava. Mas algo no meu íntimo havia se transformado. Não era uma fogueira, não era um incêndio, era apenas uma fagulha minúscula. Porém, essa pequena faísca já era suficiente. O inimigo continuava me mantendo presa, mas agora havia dentro de mim um sentimento novo, algo mais forte me puxando na direção oposta à escuridão. Só que o diabo nunca desiste facilmente. Ele sabe exatamente como prender alguém utilizando o medo, a culpa e a vergonha como algemas espirituais. Por muitos anos, acreditei nessas mentiras. Convenci-me de que era impura demais, quebrada ao extremo, a ponto de Deus jamais me aceitar. Cresci tentando fugir da dor, me escondendo do passado, mas, quanto mais tentava escapar, mais me via afundada. Como alguém pode sentir-se livre carregando tantas correntes? Como andar para frente quando os fantasmas do passado te puxam para trás sem trégua? Naquele tempo, ainda não compreendia que Jesus já havia me dado a chave para abrir o meu cativeiro. A grande verdade é que o processo de libertação não acontece de maneira automática ou mágica. Trata-se de uma luta intensa, uma batalha travada dentro da própria mente, no terreno dos pensamentos, nas feridas abertas e nas lembranças dolorosas que insistem em nos assombrar. Eu, naquela época, não fazia ideia de como lutar. Só sabia confusamente que algo havia mudado no meu interior. Apenas não imaginava, nem de longe, o tamanho da guerra que ainda estava por vir. Tudo o que queria era fugir. Aos 18 anos, me casei com o primeiro homem que apareceu em meu caminho, acreditando ingenuamente que o casamento me libertaria daquele inferno em que vivia. Por um breve momento, tive a ilusão de que havia finalmente escapado, mas logo percebi que havia, na verdade, apenas trocado um pesadelo por outro. Ele era uma pessoa de temperamento hostil, agressivo e frio. Não demorou para eu perceber que aquele casamento não era um refúgio, mas sim uma prisão diferente. Aguentei humilhações constantes, brigas intermináveis, portas batendo na madrugada e palavras que me feriram mais profundamente do que qualquer dor física já sentida. Menos de um ano depois, esse casamento chegou ao fim, desmoronou, e eu fui arrastada junto, despencando ainda mais no abismo do sofrimento. Foi nessa queda, nesse fundo do poço, que me entreguei de vez àquilo que até então só havia experimentado ocasionalmente. Busquei qualquer coisa que servisse para me anestesiar da dor. Álcool, drogas, festas que começaram ao anoitecer e só terminavam quando já era dia claro. O meu desejo era apagar as memórias, silenciar as vozes do passado,
Mas cada vez que a euforia passava, o vazio dentro de mim só aumentava. O grande problema era que, quanto mais eu tentava encontrar liberdade, mais me afundava na prisão da dor. Assim, aos 21 anos, engravidei. Fui tomada por total desespero. Não via nenhuma saída. Não conseguia sequer imaginar a mim mesma como mãe. Incapaz de acreditar que poderia amar alguém, nem mesmo um filho. Quando uma amiga sugeriu o aborto, aceitei quase sem pensar. Parecia simples, rápido, como se fosse apenas apagar um erro da vida. Porém, qualquer sensação de alívio durou muito pouco. Logo depois, senti um peso interno indescritível, uma culpa tão esmagadora que não cabia dentro de mim. Não era somente remorso ou arrependimento, como se um pedaço da minha alma tivesse sido arrancado e, de repente, tudo aquilo que eu tanto tentara esquecer voltou como um redemoinho. Os rituais, os bebês arrancados de mim, a dor, o medo. Tudo ameaçava me consumir novamente. Minha alma parecia gritar de dor, mas ninguém a ouvia. Sem saber o que fazer, corri para o único lugar onde vislumbrava alguma esperança: a igreja. Eu queria encontrar Deus, porém, ao mesmo tempo, sentia-me completamente indigna de sequer buscá-lo. Desejava ser aceita por ele, mas não conseguia crer que isso fosse possível. Amar Deus e caminhar com Deus são coisas muito diferentes. Eu ansiava por mudança, queria ser livre, mas era como se houvesse um muro intransponível separando a mim e a Deus. Ouvia falar do seu amor, mas não era capaz de senti-lo verdadeiramente. Quando me olhava no espelho, só via sujeira, perdição, um erro ambulante. Sei que Deus perdoa pecadores, mas será que ele perdoaria alguém como eu? O diabo é mestre em nos convencer de que somos casos perdidos e utiliza a vergonha como uma das mais fortes correntes. E eu já estava aprisionada há muito tempo. Contudo, Deus não se afasta de quem caiu. Na verdade, ele estende a sua mão. Mas, para poder segurar essa mão, percebi que teria de enfrentar meus próprios demônios, e essa batalha apenas começava. Eu queria de verdade acreditar que Deus me amava. Queria sentir esse amor me tocando, mas parecia impossível. Eu frequentava a igreja, ouvia sobre graça, redenção, esse amor que cura, porém, sentia como se existisse um teto de vidro entre mim e Deus. Enxergava tudo acontecendo à minha volta, mas não conseguia tocar. O medo me consumia e a ansiedade quase não me deixava respirar. Quanto à minha autoestima, nem sabia ao certo o que era isso. Me via indigna, impura e inaceitável, enquanto o diabo seguia sussurrando em minha mente que Deus jamais poderia querer alguém como eu. E eu acreditava nisso. Foi em meio a esse desespero absoluto que busquei ajuda. Comecei um aconselhamento cristão e, pela primeira vez, senti que alguém realmente me escutava, sem qualquer julgamento. Meu conselheiro olhou em meus olhos e disse: Nidan, o que você viveu foi brutal. Seu corpo sobreviveu, mas sua mente precisou se dividir para suportar. Nunca antes ouvira falar sobre transtorno dissociativo de identidade, mas aquilo fazia sentido. Eu tinha muitos lapsos de memória, reações exageradas a certas situações e pesadelos que pareciam mais reais do que a própria vida. Meu cérebro havia fragmentado minhas lembranças para se proteger, mas agora sentia que Deus desejava restaurar cada pedacinho. Ao começar a lembrar, Deus começou a me mostrar aquelas memórias. As lembranças que eu havia soterrado uma a uma, cuidadosamente escondidas, vinham à tona, como se aquele que me guiava soubesse que,
Caso todas as recordações me fossem reveladas de uma só vez, eu não suportaria o peso delas e acabaria sucumbindo. Eu me via, ainda criança, uma menina pequena e desprotegida, sendo levado à força para aqueles rituais cruéis. Instantaneamente, o odor forte da cera de velas derretendo enchia minhas narinas, enquanto o murmúrio de conversas abafadas e as gargalhadas, friamente despreocupadas, dos adultos ecoavam ao fundo. As sombras projetadas pelas chamas dançavam nas paredes, criando figuras distorcidas. Essa cena invade a minha mente, trazendo de volta toda a dor da solidão profunda, a sensação cortante de não ser nada além de um simples objeto, usado, descartável. Também me recordava, com aperto no peito, dos bebês que nunca pude carregar nos braços, dos olhos gélidos do meu pai fixados em mim, e da convicção cada vez mais certeira de que jamais conseguiria sair viva daquela casa sombria. Sempre que uma dessas memórias ressurgia do fundo do meu ser, ela trazia com ela um medo avassalador, sufocante, que fazia meu corpo tremer. O pranto vinha inevitável, incontrolável. Tudo o que eu desejava era fugir daquele tormento. Mas nesses momentos de total fragilidade, meu conselheiro interior, aquele sussurro fiel do Espírito Santo, me recordava: Deus nunca permite que você carregue um peso maior do que pode suportar. E essa afirmação era, de fato, realidade viva dentro de mim. Eu conseguia sentir a presença de Deus ali, bem junto a mim, segurando firme a minha mão e dizendo: vamos atravessar este sofrimento juntos. E assim se seguiu um longo processo, meses que se estenderam por 1 ano e meio de lágrimas, batalhas intensas, noites de verdadeira guerra espiritual travada no mais profundo do meu coração. No início dessa caminhada, as únicas palavras que eu era capaz de pronunciar em oração eram clamores sinceros: Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda. Apenas isso. Até que, gradualmente, algo começou a mudar. Eu passei a perceber que, para alcançar a verdadeira libertação, orar não bastava. Era preciso tomar uma posição, adotar uma atitude de fé, decidir todos os dias acreditar e confiar. Isso me exigia uma escolha diária, e eu precisava confrontar meus pensamentos, batalhar contra as mentiras que me mantinham presa. Foi então que, certo dia, tudo foi revolucionado dentro de mim. Eu estava na igreja, um evento especial estava prestes a acontecer. Preparavam a ceia do Senhor, e só de fitar o vinho preparado para a celebração, um calafrio percorreu todo o meu corpo. Para as outras pessoas ali reunidas, aquilo era apenas um símbolo, um simples ritual de comunhão. Mas para mim, aquela visão carregava um significado aterrador. Fui tomada de volta ao passado, recordando que, nos rituais satânicos aos quais fui submetida à força, me obrigaram a beber sangue humano. Só de olhar o cálice, meu estômago se revirava de náusea e pavor. No auge do pânico, ouvi a voz de Deus inundar minha alma. Se você beber do meu sangue e comer do meu corpo, eu curarei cada ferida de tudo que o inimigo fez contra você. Ali, naquele instante, compreendi. O diabo tentou destruir minha vida usando sangue, mas Jesus, Ele mesmo derramou seu sangue para me restaurar, curar e libertar. O sangue de Cristo possui um poder que supera qualquer maldição, trauma ou pecado. Naquele exato momento, decidi entregar minha confiança. Fechei os olhos, inspirei profundamente e levei o cálice à boca. No mesmo instante em que o vinho tocou meus lábios, algo bem no fundo do meu ser pareceu se romper, se quebrar com força. Primeiro, fui invadida por um calor desconcertante, intenso,
seguido por uma dor aguda que atravessou meu peito, como se algo dilacerasse minha alma por dentro. Uma opressão esmagadora pareceu sugar todo o ar da sala, deixando meu corpo trêmulo, levado ao colapso. Caí de joelhos, incapaz até mesmo de gritar, pois minha voz simplesmente não saía. E então, algo inexplicável começou a acontecer. Senti, de modo quase físico, que algo estava sendo arrancado de mim às pressas, como se forças invisíveis fugissem apavoradas. Não era a imaginação, era a sensação real. Não vi nada com meus olhos naturais, mas dentro da minha alma eu sabia. Algo maligno estava sendo finalmente expulso. Era como se uma legião de demônios habitasse em mim, e ao entrar em contato com o sangue de Cristo, tornou-se impossível para eles permanecerem. Meu corpo se contorcia involuntariamente. Calafrios percorriam minha pele. O suor escorria escaldante pelo meu rosto. As pessoas próximas me seguraram, clamando em oração por mim. Mas as vozes delas chegavam abafadas e distantes, como se eu estivesse submerso em outra dimensão. Meu coração disparava, minha visão foi se apagando, até tudo se transformar em branco absoluto. Levaram-me então para uma sala interna da igreja e lá paguei, imersa em puro branco, por longos 45 minutos. Quando, finalmente, abri meus olhos, fui envolvida por algo que nunca, em toda a minha vida, havia experimentado. Paz. Mas não era uma paz qualquer. Era como se aquela tempestade ininterrupta dentro de mim tivesse, enfim, cessado. Depois de anos respirando fumaça sufocante, era como se eu estivesse finalmente sentindo o frescor de um ar cristalino. Meu corpo estava leve, minha mente silenciada. Nenhuma acusação ecoava, nenhum medo me aprisionava. Nesse momento de quietude, olhei para a janela do pequeno quarto e vi pousada ali uma pomba branca, serena, linda, tão majestosa e tranquila, que por alguns segundos não soube dizer se era real ou uma visão. Mas dentro de mim, reconheci imediatamente o que aquilo significava. O Espírito Santo estava ali, manifestando-se, para que eu jamais duvidasse de sua companhia. Era um aviso terno de Deus. Eu nunca te abandonei. A pomba permaneceu ali por alguns instantes preciosos, e assim que me sentei, ela abriu as asas grandes e voou alto, atravessando a janela, como uma cena tirada de um filme, de uma mensagem de esperança. Fui invadida por lágrimas, mas pela primeira vez não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão profunda, de alívio e de entrega. Naquele dia, compreendi de modo inquestionável. O diabo fez de tudo para me destruir e deixar cicatrizes de maldade em mim. Mas Jesus pagou o preço máximo por minha vida. O sangue dele não apenas me lavou de todo o mal, mas me libertou por inteiro. Ao me levantar daquele quarto, eu não era mais a pessoa que entrou ali. Eu era uma nova criatura, livre de verdade. Contudo, o desejo de Deus para mim ia ainda além. Ele não queria apenas enxugar minhas lágrimas e curar minhas feridas, mas também me ensinar o poder do perdão. A maior prova desse ensino divino surgiu quando, já restaurada, recebi a notícia de que meu pai estava no leito de morte, internado na UTI. Pediram que eu fosse até lá para chegar a tempo de vê-lo. Fui sem saber o que me esperava. Mas, para minha surpresa, quando entrei, ele se sentou com esforço na cama e, pela primeira vez em toda a minha vida, abriu o choro. Chorou como uma criança. Com voz trêmula, ele pediu perdão. Eu me desabei por dentro. Tive vontade de gritar, de lhe jogar na cara todo o sofrimento que ele me causou,
toda a destruição que provocou em minha existência. Mas, sobrenaturalmente, um sentimento maior me envolveu. Eu só queria saber uma coisa. Pai, você já conheceu Jesus? Ele sorriu e me disse, com os olhos marejados, que havia acabado de fazer a oração do pecador. Não aguentei, chorei ainda mais e, segurando a mão daquele que mais me feriu, orei junto a ele. 60 segundos depois daquela oração, ele faleceu. E, naquele instante, soube que, apesar de tudo, sua alma estava salva. Agora estou livre. Olho para minha história e vejo claramente como o adversário empregou todos os meios possíveis para tentar me destruir. Mas, no fim, ele fracassou. Deus me levantou das cinzas, restaurou minha alma e colocou em meus dias um novo propósito. Se você pensa que já foi longe demais, que seus pecados são imperdoáveis, olhe para mim. O sangue de Jesus é incrivelmente poderoso. Ele cura, restaura, liberta e o que ele fez em mim pode realizar também na sua vida. Revisitando minha trajetória, percebo todas as vezes que minha vida esteve por um fio, que eu poderia ter morrido antes de sequer conhecer a verdade. Desde o primeiro dia da minha existência, o inferno arquitetou planos cruéis para mim. Fui marcada, usada de incontáveis maneiras pelas trevas. Mas há uma verdade supremena que o diabo insiste em esconder. Ele não é dono da palavra final. Ele pode até tentar roubar, matar e destruir, mas jamais será páreo para aquele que já triunfou sobre todas as forças malignas na cruz. Após anos arrastando as correntes de medo, culpa e dor, Deus veio até mim e não apenas me quebrou as algemas, mas também curou-me as feridas, devolveu-me a dignidade, entregou-me uma missão e acendeu um fogo dentro de mim que ninguém jamais poderá apagar. Sou testemunha viva. O sangue de Jesus nunca perdeu seu poder e jamais perderá. Eu poderia ter morrido sem conhecer a verdade. Poderia ser apenas mais uma trágica estatística. Mas Deus não permitiu. Ele me arrancou das garras cruéis do inimigo e, além disso, me chamou para resgatar outros que ainda estão acorrentados. Hoje, dedico meus dias a lutar pelas crianças esquecidas, a estender a mão para aqueles que forem feridos, porque eu sei exatamente o que é ser uma vítima. Sei como é crescer, sem esperança, sem ninguém para segurar sua mão e dizer: você não está sozinho. Conheço o horror de acreditar que sua dor nunca vai terminar, mas também conheço agora o que Deus pode fazer, porque fui testemunha do seu poder, levantando pessoas do fundo do poço, transformando corações de pedra, quebrando correntes que pareciam impossíveis de romper. Se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer pessoa. Foi por isso que iniciei o trabalho em orfanatos pelo mundo, em lugares onde há crianças rejeitadas, abusadas e abandonadas, para que ali também elas pudessem experimentar o profundo amor de Deus. Porque, se há algo que aterroriza o inimigo, é ver alguém que ele tentou destruir se tornando instrumento para libertar outros. Ele quis acabar comigo, mas só conseguiu me fazer compreender, até o mais profundo do meu ser, que Deus é infinitamente superior. Se você pensa estar longe demais, sujo demais, perdido além do retorno, não se engane. Isso é uma mentira. O inimigo quer que você acredite não haver saída, pois ele sabe. No instante em que você entrega sua vida a Cristo, o domínio das trevas se rompe sobre você. Todo o inferno pode se erguer contra sua vida, mas mesmo assim, jamais será suficiente diante do Rei dos Reis. Eu fui arrancada do mais profundo do satanismo,
Vi com meus próprios olhos o que acontece nos recantos mais obscuros deste mundo. Assisti a pactos sendo selados, presenciei horrores que despedaçariam qualquer alma. Mas também testemunhei tudo isso se dissipar quando confrontado pela presença do Deus verdadeiro. O diabo pode ter algum poder, mas carece de autoridade. Jesus venceu, e ao proclamar "está consumado", nada pode desfazer esse triunfo. Portanto, se agora você se encontra em trevas, sentindo-se indigno, prisioneiro, quero que saiba: Deus está te chamando. Sempre esteve, independentemente do que tenha acontecido com você, dos erros que cometeu ou da intensidade de sua dor. Se Deus me restaurou, Ele também pode restaurar você. Só é preciso abrir o coração, pois o sangue de Jesus continua tendo poder, e o amor dele chega até os lugares mais profundos. Se este testemunho tocou seu coração, te convido. Inscreva-se no canal, deixe seu amém, pois isso ajuda o YouTube a espalhar esta mensagem para mais pessoas. Compartilhe, pois talvez alguém esteja agora preso em um mundo sombrio e uma simples palavra vinda de Deus pode ser o início de sua libertação. Se você também tem um testemunho, compartilhe nos comentários. Será uma honra poder conversar com você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida.